Eu saúdo novamente a comunidade aqui reunida, saúdo também as pessoas que vão nos assistir depois através da gravação na internet. E convido, assim como nós estamos, a ouvirmos a leitura bíblica da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 5, que nos diz o seguinte: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Palavra do nosso Deus. Bem-aventurados são aqueles que ouvem estas palavras e aguardam. Eu pergunto a vocês que me ouvem, e a mim também: você se considera uma pessoa justa? Qual de nós pode dizer assim: eu me considero uma pessoa justa? Um homem justo, uma mulher justa. Esta é uma das palavras-chave do nosso texto bíblico de hoje, da carta aos Romanos, quando Paulo fala de justificação. Justificar significa considerar alguém justo, inocentar alguém. E o que é que pode justificar o ser humano? O que é que pode fazer com que o ser humano seja considerado justo? E quem é que precisa de justificação? Quando a gente fala de justificação, normalmente quem precisa ser justificado é quem está sendo acusado de alguma coisa. Que acusação é essa? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que existem dois tipos de justiça. Existem dois tipos de justiça. O primeiro é a nossa justiça diante do mundo, diante dos homens. Se você não mata, não rouba, trabalha, paga suas contas, sustenta a sua casa, a sua família, então você é considerado justo diante dos homens. Este é o primeiro tipo de justiça. Esta justiça diante dos homens, diante do mundo, ela depende das nossas obras, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós deixamos de fazer. Ela é julgada de acordo com o critério que os olhos veem, aquilo que os olhos veem. Se nós aparentamos ser pessoas justas, quem sabe a gente tem algumas coisas erradas também, mas a gente consegue deixar bem escondidinho. Ainda diante do mundo, diante dos homens, nós somos considerados pessoas justas. Mas o importante, o que o apóstolo Paulo fala aqui neste texto bíblico, é da justiça diante de Deus. E essa justiça diante de Deus é bastante diferente, porque Deus conhece não só aquilo que a gente vê nos outros, uns nos outros, mas Deus conhece o nosso pensamento, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece até mesmo as nossas intenções. E eu vou dizer para vocês que muitas vezes, até quando a gente está fazendo uma coisa certa, uma coisa boa aos olhos do mundo, ainda assim a intenção do nosso coração nem sempre ela é boa. E Deus conhece tudo, absolutamente tudo. Lá no Antigo Testamento, no tempo do povo de Israel, haviam mais de 600 leis de Deus que Deus havia dado para aquele povo, que regulavam tudo na vida daquele povo. O que podia ser comido, o que não podia, os rituais religiosos, os sacrifícios, a guarda do sábado, muitas outras coisas eram disciplinadas em mais de 600 mandamentos. Jesus Cristo resumiu todos os mandamentos da lei de Deus em apenas 2: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus resume desta forma e de maneira que muitas pessoas pensam, muitas pessoas acham
que ao resumir todos os 600 e poucos mandamentos da lei, em apenas estes 2, Jesus Cristo estaria facilitando as coisas. Só amar a Deus e ao próximo, então está fácil, né? Mas na verdade eu vou dizer para vocês que amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo não de qualquer jeito, mas amar ao próximo como você ama a si mesmo, é muito mais difícil do que cumprir todas aquelas 600 e poucas leis. Trazer de vez em quando um cabritinho para ser sacrificado no altar, como aquele povo fazia, deixar de trabalhar no sábado para prestar culto ao Senhor, deixar de comer carne de porco, todas aquelas leis, aquelas regras que o povo do Antigo Testamento seguia, pode não ser tão fácil, mas ainda é muito mais fácil do que amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a mim mesmo. Porque estas leis do Antigo Testamento, embora fossem difíceis, não era impossível de ser cumprido. Não é impossível você ser obediente a uma série de leis, mas guardar o coração, guardar Deus em primeiro lugar no nosso coração e amar ao próximo como a gente ama a nós mesmos, isso não é apenas difícil, mas é totalmente impossível. De maneira que só de acordo com essas 2 leis, do amor a Deus e amor ao próximo, quem é que poderia ser considerado justo diante de Deus? Às vezes eu escuto algumas pessoas, quando são criticadas em alguma coisa, elas dizem: só Deus pode me julgar. Só Deus pode me julgar. Já ouviram essa expressão? De fato, só Deus pode nos julgar. Mas será que isso significa que então está tranquilo? Só Deus pode me julgar é algo que nos deveria fazer tremer. Eu digo que eu preferiria passar pelo julgamento de vocês do que pelo julgamento de Deus, porque vocês veem aquilo que eu faço, mas Deus vê meu pensamento, o meu coração. Seria muito mais difícil ser aprovado no julgamento do tribunal de Deus do que no tribunal dos homens, por mais implacáveis que os homens às vezes possam ser. E na verdade, ser considerado justo diante de Deus é muitíssimo mais importante do que ser considerado justo diante dos homens. Os homens podem te botar na cadeia, dependendo da legislação, podem te punir até a morte, mas Deus, o tribunal de Deus, pode te condenar eternamente, o que é muitíssimo pior do que enfrentar uma cadeia aqui neste mundo. O principal objetivo desta carta aos Romanos, que o apóstolo Paulo escreve, é responder à pergunta: então, como é que nós podemos ser considerados justos? Como é que nós podemos ser justificados? Não diante das pessoas. Isso até que é fácil. Eu posso pegar o CPF de vocês e jogar lá na internet, eu consigo ver a ficha, se alguém tem uma ficha criminal. Mas diante de Deus, como é que eu posso saber se alguém é justo? Como que alguém pode ser justificado diante de Deus? A carta, então, do apóstolo Paulo aos Romanos, ela começa argumentando que todos, tanto os judeus que conheciam todas aquelas leis do Antigo Testamento, quanto os gentios que não eram judeus, que não conheciam as leis de Deus, todos eles são condenáveis diante do tribunal de Deus. Os judeus porque tinham todas aquelas 600 e poucas leis, mas não guardavam tudo, não conseguiam obedecer a tudo aquilo com perfeição. Os gentios, aqueles que não eram de sangue judeu, não conheciam a Deus, não conheciam essas leis, mas o apóstolo diz que Deus colocou no coração, na mente do ser humano, uma noção da divindade e também uma noção do que é certo e errado. Pode ser que você nunca tenha lido a Bíblia, nunca tenha ouvido falar de Jesus Cristo, mas se você é ser humano, foi criado por Deus, você tem uma noção de que certas coisas são erradas, certas coisas são boas, e por isso mesmo você não tem desculpa também diante dos seus pecados. Então o apóstolo Paulo, ele afirma no capítulo 3, verso 23 desta carta: todos pecaram, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e estão afastados de Deus, estão condenáveis diante de Deus.
E se todos pecaram, então a única saída é, para o ser humano, ser perdoado, ser justificado destes pecados. E o apóstolo Paulo vai argumentar que não é possível isso. Não é possível ser perdoado, ser considerado justo diante de Deus por nossas obras. Não importa quão boa a pessoa você seja, não importa se você faz caridade, se você ajuda o próximo, se você se esforça para ser uma pessoa exemplar, mas nada disso é suficiente para te tornar justo diante de Deus. A justiça nossa perante o mundo, ela não tem valor nenhum para nos absolver no tribunal de Deus. Ali nesta carta, então, no capítulo 4, antes de chegar no texto bíblico que nós lemos, Paulo vai recapitular a história de um homem lá do Antigo Testamento chamado Abraão. Abraão era uma pessoa um homem que foi chamado por Deus para constituir o povo de Israel, se tornar o patriarca deste povo de Israel. E quando ele foi chamado, ele ainda não tinha recebido as leis, não existiam os mandamentos de Deus, nada disso ainda havia sido dado. Mas Abraão foi chamado por Deus para começar o povo de Israel, e ele já era avançado em idade, e também a sua esposa, Sara, já eram avançados em idade. Como é então que ele poderia ser pai de um povo, de uma nação, se ele não tinha filhos e já era avançado em idade? Mas Deus prometeu que dele descenderia uma grande nação, uma multidão. A Bíblia nos diz o seguinte: Abraão creu na promessa de Deus, que era impossível, mas ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, Abraão foi considerado justo por Deus, não porque ele era todo certinho, não porque ele obedecia os mandamentos que ainda nem haviam sido dados, não porque ele fez alguma obra, mas por quê? Porque Deus prometeu e ele creu. E aí o apóstolo Paulo conclui esse capítulo 4 dizendo que da mesma forma nós seremos justificados, seremos considerados justos diante de Deus se nós crermos que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, Jesus nosso Senhor, Ele que foi entregue por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados, e ressuscitou por causa de nossa justificação. Assim como Abraão creu na promessa de Deus, de que dele viria uma grande nação, se nós crermos na promessa de Deus, que por causa da morte e ressurreição de Cristo, nós somos perdoados do nosso pecado, se nós crermos nisso, nós somos justificados no tribunal de Deus. É desta maneira que o ser humano é considerado justo. A palavra-chave, a expressão que é a chave desta carta do apóstolo Paulo aos Romanos, está lá no capítulo 1, verso 17, quando ele diz assim: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Mas eu quero deixar bem claro que não é qualquer fé que nos torna justos diante de Deus. Não é qualquer fé que nos salva da condenação. O apóstolo diz, no texto que nós lemos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe um outro caminho para que o ser humano possa ser considerado justo diante de Deus. Somente a fé que confia em Jesus Cristo para a salvação. Eu acho importante esclarecer o significado de fé, porque hoje em dia existem muitos entendimentos de fé que são diferentes daquilo que a Bíblia nos diz. Em primeiro lugar, quando eu falo da fé, quando o apóstolo Paulo fala da fé, ele não está falando simplesmente de um otimismo na vida. Isso também é bom ser uma pessoa otimista, né? A gente não costuma dizer assim: fulano de tal é uma pessoa de fé, porque ele crê que as coisas vão dar certo na vida dele. Ele é uma pessoa assim para cima, uma pessoa que tem fé na vida, fé nas pessoas. Isso também é bom, mas não é essa fé que o apóstolo Paulo está falando. Também não é a fé a mera crença de que Deus existe. A Bíblia nos diz que até mesmo os demônios creem que Deus existe. Sabiam disso?
Os demônios sabem muito bem que Deus existe, mas isso não significa que eles se apegam em Deus pela fé. A fé também não é sinônimo de religião. Alguém poderia dizer assim: eu tenho fé porque eu sou evangélico, luterano, eu tenho fé porque eu sou católico, eu tenho fé porque o meu nome está no cadastro daquela igreja. Que bom, isso também é importante, mas isso por si só não é a fé. O que é a fé então? Fé significa saber que por nossos atos, por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, nós merecemos o que da parte de Deus? A condenação. Nós merecemos nada mais do que o inferno. Mas por causa de Cristo, e não por causa de nós, Deus nos perdoa e nos justifica e nos dá a vida eterna. Isso é uma notícia muito boa, porque se não depende de mim, do que eu faço, mas depende de Deus, depende de Jesus Cristo, então eu posso ter, se eu creio em Cristo, eu posso ter a certeza desta salvação. Não depende de mim, depende de Cristo. Se dependesse de nós, nós estávamos perdidos, porque nenhum de nós é perfeito. Mas depende de Cristo, e por isso nós podemos ter, quando cremos, quando nos entregamos a Cristo, nós podemos ter essa certeza. É uma confiança plena de que somos salvos por Cristo. E a consequência imediata de ter esta fé, de entregar a vida para Cristo, é a paz com Deus. Por isso o apóstolo diz: justificados mediante a fé por meio de Jesus Cristo, temos paz com Deus. E isso é a melhor coisa que um ser humano pode ter nessa vida: estar em paz com Deus. No entanto, eu também quero esclarecer mais uma questão. Ter paz com Deus não significa viver uma vida tranquila aqui neste mundo, de maneira alguma. Não significa que a gente vai ter uma vida como nos comerciais de margarina na televisão, uma vida sempre feliz, sempre sorridente, ausência de conflitos, ausência de problemas. Tanto é assim que logo após falar da paz com Deus, o apóstolo Paulo vai dizer: por isso nós nos gloriamos nas tribulações. Sabem o que é tribulações? Sofrimento, problema, perseguição. Quem acompanhou o estudo bíblico que nós fizemos na internet sobre a vida do apóstolo Paulo, viu ali o quanto de tribulações este homem passou. E aqui ele não está falando dos sofrimentos que todo mundo passa, questão de saúde, questão de doença, de desemprego, etc. Mas ele está falando dos sofrimentos por causa do Evangelho. E ele passou por isso. Foi perseguido, foi apedrejado, foi preso mais de uma vez, foi rejeitado pelas próprias comunidades que ele plantou, que ele pregou. Passou por naufrágio, por picada de cobra, e diversas situações o apóstolo Paulo passou, e não somente ele, mas muitos outros que viveram esta fé em Jesus Cristo. Isso nos mostra então o seguinte: paz com Deus, não necessariamente, que bom seria se fosse, mas estar em paz com Deus por meio da fé em Jesus Cristo, não necessariamente significa viver uma vida tranquila aqui neste mundo. E às vezes vai ser justamente o contrário. Vai acontecer situações em que, se você for fiel a Jesus Cristo, se você for fiel ao Evangelho, sabe o que vai acontecer? Você vai arrumar encrenca. Infelizmente é isso que vai acontecer. Você vai acabar arrumando encrenca. Você vai acabar também sendo perseguido. De maneira que nós poderíamos assim pensar que, se uma pessoa cristã já há muitos anos nunca passou por nenhuma dificuldade por causa da fé, se essa pessoa nunca teve que abrir mão de nada por causa da fé, então essa pessoa deveria se examinar. Será que a fé que ela tem realmente é a verdadeira fé em Jesus Cristo? Porque o apóstolo Paulo nos diz que a fé não é simplesmente acreditar na cabeça, no coração, mas ela é uma fé que é viva, é uma fé que age, é uma fé que atua por meio do amor. Nós estamos no final de semana do domingo da Santíssima Trindade. Este texto bíblico aqui é precioso, porque ele nos mostra como Deus age na nossa vida, como Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o Pai com quem nós podemos ter essa paz.
Todo mundo precisa alcançar esta paz com o seu Pai no céu, que é Deus. Mas por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí então ele vai dizer no versículo 5 que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. É o que nós lembramos na semana passada, domingo de Pentecostes. Sem o Espírito Santo, ninguém é capaz de crer verdadeiramente em Jesus Cristo. É somente por causa do Espírito Santo. Vejam então como Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, um só Deus, em 3 pessoas, age na nossa vida, nos traz a salvação, nos redime, nos busca novamente. Mas eu quero voltar àquilo que eu estava dizendo, que paz com Deus, a paz que é a mais preciosa de todas, ser perdoado dos seus pecados, estar livre da condenação, livre do inferno, este é o bem mais precioso que alguém poderia almejar ter. No entanto, ela não significa que você vai levar necessariamente uma vida tranquila aqui neste mundo. Muitas pessoas, o apóstolo Paulo foi um deles, passaram por imensas tribulações nesta vida. Outra pessoa que eu quero citar aqui, também passou por tribulação, foi um pastor e um teólogo luterano na Alemanha, chamado Dietrich Bonhoeffer. Este homem, Dietrich Bonhoeffer, ele foi pastor na Alemanha na época da Segunda Guerra, na época do Hitler. E por se opor ao regime nazista, ele foi preso, ele foi perseguido e acabou sendo morto poucos dias antes da guerra terminar, poucos dias antes dos nazistas serem derrotados. E a grande decepção de Dietrich Bonhoeffer, deste pastor, sabe qual foi? Foi que a igreja lá na Alemanha, tanto o evangélico, protestante, quanto o católico lá na Alemanha, a igreja em peso ou apoiou o Hitler, ou então se manteve neutra, indiferente, sabendo que tinha pessoas inocentes sendo mortas por ele, sabendo que tinha pessoas inocentes sendo perseguidas por ele, mas ou se mantiveram calados, ou até mesmo apoiaram. E os poucos que, como ele, foram oposição ao Hitler, foram perseguidos dentro da própria igreja. Então ele teve uma decepção tão grande, tão profunda com a igreja, que talvez muitos de nós também podem ter essa decepção hoje, claro que não na mesma proporção, quando a gente vê que nem sempre os cristãos no mundo aí fora espelham aquilo que Jesus Cristo ensina para a nossa vida. E com essa decepção, então, ele chegou à conclusão que o motivo disso era a tal de graça barata. A graça barata é quando a gente fala simplesmente do amor de Deus, do perdão de Deus, sem pregar o arrependimento, sem pregar a mudança de vida. Ele via que os cristãos lá no seu tempo, eles vinham de vez em quando assim à igreja, eles eram batizados, mas eles não se comprometiam com nada, não se comprometiam com Jesus Cristo, não se comprometiam com a fé, e por isso, na verdade, eles viviam uma fé falsa. Eu quero ler aqui um trecho do que Dietrich Bonhoeffer escreve num livro chamado Discipulado. Ele diz o seguinte: a graça barata é a inimiga mortal de nossa igreja. A nossa luta trava-se hoje em torno da graça preciosa. Graça barata é graça como refúgio, perdão mal baratado, consolo mal baratado, sacramento mal baratado. É graça como inesgotável tesouro da igreja, distribuído diariamente com mãos levianas, sem pensar e sem limites. A graça sem preço, sem custo. A graça barata é a graça que nós dispensamos a nós próprios. Vejam só, não é o perdão que Deus dá para o pecador, mas quando nós mesmos nos perdoamos, nos auto-justificamos. Sabe quando você faz uma coisa errada, mas você diz, é assim mesmo, todo mundo faz, hoje em dia é assim. Nós somos especialistas em justificar a nós mesmos, e a gente às vezes confunde isso com o perdão de Deus. E ele continua: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. Eu quero ser perdoado, mas eu ainda nem me arrependi do meu pecado. É o batismo sem a disciplina comunitária. Quantas e quantas pessoas que a gente já não batizou, nesta e em outras igrejas, que os pais e os padrinhos se comprometem
a trazer essa criança na fé cristã, mas na semana seguinte do batismo tirou a foto, fez a festa, acabou. Aí já não lembro mais que existe Deus. É a ceia do Senhor sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é graça sem discipulado. Eu quero crer em Jesus Cristo, eu quero as bênçãos dele, mas eu não quero me tornar um seguidor verdadeiro. Eu não quero ser discípulo dele. É a graça sem a cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. A graça preciosa, por outro lado, é o tesouro oculto no campo, por amor do qual o ser humano sai e vende com alegria tudo o que tem. A pérola preciosa, para cuja aquisição o comerciante se desfaz de todos os seus bens. O senhorio régio de Cristo, por amor do qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. O chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo larga suas redes e o segue. Essa graça é preciosa, porque chama ao discipulado, e é graça por chamar ao discipulado de Jesus Cristo. É preciosa por custar a vida ao ser humano, e é graça por assim lhe dar a vida. É preciosa por condenar o pecado, e é graça por justificar o pecador. Essa graça é sobretudo preciosa por ter sido preciosa para Deus, por ter custado a Deus a vida de seu Filho. Vocês foram comprados por preço, e porque não pode ser barato para nós aquilo que custou caro para Deus. Quero sublinhar o que ele diz aqui: não pode ser barato para nós, ou seja, nós não podemos tratar com leviandade, sem compromisso, sem amor, aquilo que custou caro para Deus. Deus nos dá a justificação, a salvação de graça. Ele não cobra nada, mas para Deus custou muito caro, custou a vida do seu Filho, e por isso nós precisamos ter compromisso com Jesus Cristo. Não tratar isso como uma coisa qualquer, não tratar a nossa fé como um divertimento, como um entretenimento talvez, ou como algo que a gente lembra só em datas especiais, lá no Natal ou na Páscoa, mas ter um comprometimento de verdade. Mas eu quero dizer para vocês que vale a pena entregar a vida a Jesus Cristo, vale a pena se comprometer a Ele, não importa quão grandes sejam os seus pecados, porque quando nós cremos em Cristo, entregamos nossa vida a Ele, Deus nos dá o seu perdão e nos toma pela mão e nos ajuda a mudar de vida. Ele nos ajuda a abandonar tudo aquilo que é errado. Não significa que Deus nos perdoa, então a gente está liberado para fazer o que bem entender. Não significa isso, mas Ele próprio nos ajuda com o seu Espírito Santo e nos ajuda a mudar de vida. Eu desejo que todos possam crer, confiar em Jesus Cristo e receber essa graça e ter a paz no coração, sabendo de que não importa as dificuldades que a gente esteja passando no mundo aí fora, mas com Deus nós podemos ter paz por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E a paz do nosso Deus, que excede a todo o nosso entendimento, guarde nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Amém. Eu convido a cantarmos um hino que fala sobre esta graça preciosa de Deus. Hino número 198, Foi na Cruz.